difícil, né? A gente fazer stories, a gente nunca fez, se a gente é tímida. Eu sou uma pessoa tímida, gente, acreditem se quiser, tá? E é por isso que eu falo pra vocês que tudo é treino. Tudo é treino. O meu primeiro story foi um desastre, mas um desastre. Eu parecia um robozinho falando, aquela cara séria, fechada. Hoje em dia, eu já faço com maior naturalidade. Eu gravava o mesmo story, tipo, 20 vezes. Eu ficava gravando e apagando, gravando e apagando. Se eu falasse uma palavra errada, eu tenho a língua presa, né? E aí, às vezes, uma palavra embola na outra, e aí eu acabo falando a palavra errada. Então, acontecia isso de eu estar falando, e aí embolava, e o que eu fazia? Eu ia lá excluir os stories, todos, 4, né? Porque gravava 4, aí excluía por causa de uma palavra que embolou, eu excluía 4 stories. Aí fazia tudo de novo, aí fazia tudo de novo. E aí eu ficava nesse ciclo, assim, às vezes eu demorava 1 hora pra postar 4 stories, porque eu ficava apagando e gravando, e eu achava aquilo um horror. Mas hoje em dia, eu falo errado, dá problema, aí tem barulho, eu tô nem aí, eu gravei e postei. Porque a gente se acostuma. Então eu sei, você aí que tem vergonha de aparecer, eu te entendo. Te entendo. Eu já passei por isso, mas é o que eu falo pra vocês, assim, se permita tentar. Não é aquela coisa que eu vou falar assim, você tem que postar, você tem que postar. Mas a gente sabe que hoje em dia a rede social é conexão, né? Então a gente tem que estar presente ali, porque você não tá, mas outras milhares de artesãos estão. E aí a gente acaba ficando um pouquinho mais pra trás, porque como eu falei pra vocês, o mercado muda o tempo todo. E a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Mas é difícil de primeira, né? Mas tenta. Se permita tentar, tá? Se permita tentar e lembra, não é pra tentar uma vez só não, tá? Tenta de novo, sabe por quê? Porque a cada vez que a gente tenta, a gente melhora um pouquinho. Aí você imagina, eu tento agora, melhorei um pouquinho. Aí eu tento de novo, melhorei mais um pouquinho. Aí tento de novo, melhorei mais um pouquinho. Tento de novo, melhorei mais um pouquinho. Olha só. Olha onde você pode chegar, tá vendo? Então a gente precisa tentar. Não dá pra ficar só nessa de, não sei, não vou. Um dia que você estiver assim bem disposta, vai lá e faz. Ó, faz igual a Laila, vai lá e ó, pá, faz. E se esconde, entendeu? Se esconde, não assiste os stories, posta e sai correndo. Sabe essa expressão? Tipo, postei e saí correndo? É desse jeito. Não fica assistindo os stories. Se você tem vergonha de alguma prima, de alguma tia que fica falando, vai virar blogueirinha, tá postando stories, tá passando vergonha, vai lá e oculta os stories da pessoa. Vai lá nas suas configurações e oculta os stories de quem você quiser. Da família, daquela amiga chatinha que vai ficar te sacaneando. Oculta. E vai lá e se joga e faz os stories. Ela vai conseguir ver o teu perfil, só não vai ver que você postou story nenhum. Você não vai bloquear a pessoa, você só vai ocultar o story. E aí depois, se você estiver bem craque, arrasando, aí você vai lá e desbloqueia a pessoa e deixa ela ver como você tá maravilhosa, entendeu? Essa é a dica aqui. Cacá, olha só, eu trabalho com feltro de fato desde que a Valentina estava na minha barriga. A minha primeira encomenda, eu estava com uns 7 meses de gravidez. 7? É. Eu tive a minha primeira encomenda, eu tava de 7 meses. E aí eu entreguei a minha encomenda, a Valentina nasceu no dia 2 de dezembro. E a minha encomenda era pro dia... Final do mês de dezembro, eu lembro até hoje, acho que era dia 29 a festa, dia 29 de dezembro. Eu entreguei antes, claro. Mas eu tava, né, ela pequenininha, menos de um mês, e eu finalizando aquilo ali e tal. E eu não parei de trabalhar não, tá, gente? Vocês pensem que eu parei de trabalhar? Não parei não. 15 dias só que eu fiquei parada sem fazer nada. 15 dias. Depois de 15 dias, Valentina, carrinho do meu ladinho, minha mesinha, carrinho aqui, e ficava ali, ó, linda, maravilhosa. Pegava ela, sentava, dava mamar, botava ela de novo no carrinho, brincava com ela, ficava um pouquinho. A minha mãe vinha pra casa, né, de vez em quando pra ficar com ela. O meu esposo, quando eu tava em casa, ficava com ela. Eu parava mesmo, era pra dar mamar pra ela. Fora isso, ficava com ela um pouquinho e tal. E aí eu trabalhava durante o dia. E assim, trabalhava até umas 4 horas da tarde e depois eu ficava, né, esse tempo com ela. Mas eu trabalhei, gente. Eu trabalhei com um bebê pequenininho. Eu postava uns stories, eu não sei se...
Foi Stories? Eu não lembro. Não foi Stories, era no Facebook. Eu postava no Facebook direto, eu trabalhando, e a Valentina pequenininha, com um ano e pouquinho, abrindo minhas caixas, pegando fita, desenrolando tudo. O que eu fazia? Eu deixava. Ela ficava lá, desenrolando um monte de fita, e puxava, e ficava brincando, e amarrava. E eu deixava lá ela brincando com as coisinhas, claro que não era perigoso pra ela, eu deixava ela brincar, porque ela ficava ali comigo, e ela se sentia comigo ali do meu lado. Então, ela cresceu vendo isso, né, vendo eu trabalhar, ela cresceu ali sabendo que aquele momento era da mamãe, então eu acho que foi até mais fácil. Boa noite, não sei se você já respondeu, o valor para decoradoras era diferente dos clientes? Não, jamais, era o mesmo valor. Era o mesmo valor, tanto para decoradora quanto para cliente. É porque geralmente decoradora quer desconto, né? As decoradoras, elas querem desconto. Desde aquela época elas queriam desconto, davam um chorinho aqui, outro ali. Mas eu ia ali, ó, contornando a situação, né? De vez em quando até rolava um desconto, dependendo de como era a encomenda. Mas não era descontão não, tá, gente? Era uma coisa assim bem pouca mesmo, assim, no total, não era em cada peça. Porque essa coisa da gente fazer mais barato porque elas trabalham com isso, tem lógica. Ela vai comprar mais barato de mim e vai ganhar dinheiro com aquilo por um tempão. Tem lógica isso não. Li, faço muita encomenda de lembrancinha de recém-nascido. Às vezes é chatinho. Menina, encomenda de lembrancinha é um assunto controverso, né? Eu não gosto. Eu não gosto, nunca gostei. Já fiz, porque peguei encomenda, tava no começo, queria ver, nananã. Gente, mas quando você começa a fazer, vamos supor, chaveiro, você tem que fazer 50 cabeças iguais. Olha, eu não sei vocês, mas isso pra mim era muito maçante. Então eu nunca gostei de fazer peças muito pequenininhas, né? Eu gosto de peças grandes, coisas mais produtivas que a gente faz assim. Apesar de ser maior, eu acho que é mais produtivo. Você fazia as peças com auxílio de máquina de costura? Não, minha máquina de costura tá ali, ó, parada, coitada. Eu só usava a máquina de costura quando era uma encomenda com várias peças, uma encomenda muito grande, que eu tinha que fazer vários. Aí eu fazia os corpinhos tudo na máquina pra otimizar o meu tempo, pra ser mais rápido. Eu nunca gostei de fazer cabeça e bracinho na máquina, não. Eu fazia só o corpinho, porque já adiantava o meu processo, né? Eu costurava um monte de corpinho de uma vez, depois eu só ia enchendo. Então já adiantava um pouco. Ou então quando a peça era muito grande, peça de 60 centímetros, aí eu costurava na máquina. Li, sou apaixonada pelo feltro. Amo fazer peças para decoração, mas também amo fazer brinquedos pedagógicos. Continuo fazendo dois ou escolho um só. Mas amo os dois. Olha, essa história é muito complicada, né? Porque assim, quando a gente tem o nicho definido, é bacana pra caramba, né? Porque a gente consegue focar numa coisa só. O cliente, ele enxerga uma coisa só, então pra ele é mais fácil quando ele entra no seu perfil de visualizar. Mas vou falar pra vocês que não funciona. Vou falar pra vocês que vocês não podem fazer duas coisas. Eu não vou falar isso pra vocês, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o nicho, ele aparece pra vocês na hora certa. Na hora certa você vai conseguir focar e definir o seu nicho, tá? Enquanto isso, faz o que você gosta, mas a gente tem que ter cuidado. Porque, infelizmente, quando a gente tem muita informação no nosso perfil, às vezes isso pode confundir o cliente e você pode perder, inclusive, venda por causa disso, tá? Mas tem muita gente que faz de tudo e vende sempre. Então tem esses dois lados aí da moeda. Você tem um tamanho específico para fazer os bonecos? Eu tenho um tamanho mais ou menos padrão, que é o quê? Em torno de 35 centímetros, tá? Aí, geralmente, eles ficam variando entre 35 e 40. É um tamanho padrão meu. Eles variam desse, porque vai depender do cabelo, do chapéu, do ornamento que tem na cabeça. Então, ficava variando entre essas medidas. Então, quando eu passava um orçamento para cliente que não chegava já com um tamanho, né, específico, eu passava o tamanho relativo às peças que eu já fazia, né? Aí também tem aquela cliente que fala assim: ah, eu quero essa boneca que você fez, mas eu quero com 20 centímetros, porque ela acha que vai ser mais barato, né? Então ela quer com 20 centímetros. Aí eu explicava pra ela
que com 30 centímetros não ia ser tão mais caro assim, que é o mesmo trabalho, ia ficar mais vistoso, ia ficar mais bonito. Aí tinha aquela coisa, aquela conversa, aquele papo, e aí eu acabava vendendo pelo tamanho que eu mesmo fazia, não pelo tamanho que a cliente chegou procurando, né? Lógico, tinha casos específicos da cliente querer um tamanho X, e aí tudo bem, eu fazia. Li, você já fez live shop? Ainda não fiz. Mas eu acho um recurso maravilhoso. Tô querendo fazer, inclusive. Tô querendo fazer uma das minhas peças que eu tenho aqui guardadas. Peças de apostila que eu fiz e... tem peças de apostila que foram encomendas, mas eu tive que refazer as peças para poder fazer a apostila. Então acabaram ficando aqui pra mim e eu não vendi. Eu acabei guardando, né? E aí essas peças estão acumulando. Tem uma caixa enorme aqui, cheia de peça. Não sei, muita gente aqui chegou há pouco tempo no perfil, mas eu fiz os stories uma vez. E aí eu mostrei a caixa lotada de bonecos. Estão em perfeito estado, porque eles ficam embaladinhos, bonitinhos e guardados. Só que eu já não tô vendo mais funcionalidade. Então eu tô querendo fazer uma live shop pra poder vender os kits, né? Porque eu não vou vender separado. Vou vender os kits de cada tema. E é isso. Aí vamos ver. Eu vou fazer. Aí depois eu conto pra vocês como é que foi. O que aconteceu. O que não deu certo. O que foi bom. Vou fazer. Aí depois eu venho falar pra vocês, contar a minha experiência. Fala a respeito do auxílio da máquina de costura. Você usa? Indica usar? Eu indico muito. Se você tem a máquina de costura e ela vai agilizar o seu processo, que com certeza vai, utilize, sabe? Eu não sou muito fã de usar a máquina de costura. Eu falei aqui agora que eu usava quando eu tinha um kit muito grande pra fazer, ou muitas peças na semana, eu fazia os corpinhos, né? Só os corpinhos, costurava tudo na máquina e fazia tudo mais rápido, né? Porque eu conseguia fazer todos de uma vez e depois ia só enchendo. Aí, ou então, quando a peça era muito grande, por exemplo, uma peça de 60, 70 centímetros, aí eu costurava na máquina, porque casear uma peça enorme assim toma muito tempo, então eu fazia na máquina. Mas eu sempre gostei de casear na mão, sempre gostei desse processo do caseado, porque me acalmou. Eu sofro de TAG, eu tenho ansiedade generalizada. Então, o caseado, ele meio que me acalma. Então, pra mim, faz parte do meu tratamento essa parte do trabalho manual, entendeu? Então, isso vem comigo desde que eu comecei a trabalhar. E aí, pra agilizar alguns processos e não ficar muito perdida, eu usava o recurso da máquina de costura. Mas confesso que eu não uso muito. Eu sempre preferi, até fazendo encomenda, de ter esse processo manual, de fazer tudo na mão. Por isso que eu era muito organizada, gente. Eu fazia tudo, eu fazia lista, eu pregava na minha parede, na minha frente. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer no dia. Então, assim, eu sempre fui fazendo essas coisas. No começo eu não era não, tá? No começo era um auê danado e eu virava à noite pra entregar encomenda, porque eu ficava atrasada e aí era terrível. Mas depois eu comecei a me organizar e aí eu vi que é outra história, sabe? Quando a gente é organizado. Como você embala suas peças pra guardar? Eu uso saquinhos de celofane. Deixa eu ver, acho que eu tenho um aqui, ó. Ó, esses saquinhos assim, ó. Tá vendo? Eu compro pacote com vários saquinhos. Aí eu compro 2 pacotes, um de tamanho menor e um de tamanho maior. Eu acho que é 50 por 30, se eu não me engano. Pra guardar as peças maiores. E aí eu guardo no saquinho, passo uma fita embaixo pra não entrar poeirinha e boto dentro da caixa. Então eu guardo tudo assim. Ou então eu pego uma caixa, limpo a caixa inteira, forro ela e coloco eles dentro da caixa e lacro a caixa, entendeu? Pra não entrar poeira, pra eles ficarem bem conservados. Eu tenho máquina de costura, mas prefiro costurar na mão. Gosto muito de fazer caseado. Eu também. Gente, isso faz parte da minha terapia, porque eu faço terapia até hoje. Então, isso me ajuda nesse processo. Eu sou uma pessoa ansiosa, né, gente? Eu sou ansiosa. Aí você imagina. Aí você pensa assim, uma pessoa ansiosa que fica caseando várias peças pra poder entregar, caseia na mão. Por incrível que pareça, pra mim era uma terapia. Porque eu preparava tudo. Lembra da linha de produção? O que eu fazia? Eu cortava tudo, preparava tudo. Aí eu tenho os cestinhos, ó, tem até um aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tenho vários desses cestinhos aqui. Estão vendo esses cestinhos? Esses cestinhos aqui, eles fazem parte da minha linha de produção. Eu tenho vários. Aí o que eu faço? Eu separava, por exemplo, um cestinho só com corpinho, outro só com cabeça, outro só com braço. E aí eu pegava um cestinho,
Falava assim, vou sentar ali na sala. Aí botava um filme com a minha filha e ficava lá costurando, caseando, vendo televisão, vendo uma série. Ficava ali. Pra mim, era maravilhoso, entendeu? Até se eu não tivesse no meu tempo de trabalho, eu ficava de boa. Conversava com o marido, via filme com a filha, e eu ficava. Acabava um cestinho, trazia pro ateliê, pegava outro cestinho, e assim eu ia. E aí eu não ficava presa aqui, sentada na minha mesa, sozinha aqui e tal. Eu sempre fiz muito isso. Então, assim, pra mim é muito gostoso essa parte. Eu gosto muito de fazer esse processo, sabe? Eu corto tudo, separo. Aí eu tenho vários cestinhos. Então eu sei que esse cestinho aqui são as peças que eu já costurei. Esses aqui são as peças que eu ainda não terminei. Aqui é peça cheia, aqui é... Entendeu? Eu separo muito. Eu setorizo muito a minha produção. Quando lavo o boneco e estando tratado, a termolina não sai. Ai, gente, essa história de lavar boneco é muito complicado, porque eu acho que o boneco não foi feito para ser lavado. Primeiro, porque, por exemplo, um boneco desse ali, ó, tem papelão na base do sapato. Aí se você bota o boneco dentro da água, você já vai molhar o papel paraná da base, que é um papel. E aí já complica, né? Aí, de repente, eu não sei, eu não gosto muito, sabe? Eu indicava as minhas clientes pra tirar poeira, o secador no jato frio. Tá com poeira? Liga o secador no jato frio, ó, tira a poeira. Ficou algum resquício, alguma sujeirinha? Lencinho umedecido ou um paninho branco de algodão, um pouquinho de molha ele na água, uma gotinha de detergente neutro, aquele transparente, e aí você vai esfregando com leveza, suavidade, para não levantar muito o pelinho do feltro. Essa coisa de botar o material debaixo da água, assim, eu nunca indiquei e eu acho muito perigoso. Aí depois estraga, aí a cliente vai falar para você que seu trabalho é ruim, que não funciona. Então, eu nunca indiquei para cliente lavar dessa maneira, não. Então eu não sei nem te falar, assim, eu acredito que deve sair, né? Porque a termolina é igual a misturinha que a gente faz com cola branca. Cola branca é a base de água. Então acho que se você molhar muito, deixar de molho ali, vai dar algum efeito sim na peça. Como gerar desejo no cliente no Dia das Crianças, você tem que fazer peças que tenham alguma utilidade, tá? Os utilitários, brinquedos, alguma peça que a criança vai conseguir usar. E aí, se você tiver filho, posta uma foto com seu filho usando o brinquedo, posta um vídeo, faz um reels. A gente gera desejo assim, com conexão. Vocês já perceberam que eu faço reels com a Valentina? Que eu boto a Valentina pra responder caixinha de pergunta nos stories pra mamãe. Vocês já perceberam isso? As pessoas amam ver criança, gente. Vocês não sabem como isso engaja na internet. Então, assim, não explora criança não, tá, gente? É porque a Valentina é muito aparecida e adora aparecer. É porque ela não tá aqui hoje, senão ela já teria se enfiado aqui pra botar uma carinha aqui na live, porque ela adora. Então, quando ela fala, vamos gravar vídeo? Se ela falar que quer, vamos, mãe. Ela fica toda empolgada e a gente grava. E ela fica toda feliz. Ou então eu tô gravando stories, ela fala assim, deixa eu gravar também? Aí eu já aproveito o gancho e deixo ela gravar.